Bom, é isso aí, meus amigos. Nós estamos mais uma vez com o programa Qual é a dos Crentes. E um nome bem estranho, né? Para quem ainda não conhece. Mas a gente quer entender a cabeça desse povo que fala um monte de coisa. Na internet tem muita coisa a respeito de crente. No que dizer, não estou dizendo crente é evangélico, né? E a gente quer entender um pouco a respeito dos crentes. Então, com essa série de entrevistas de igrejas diferentes, nós encontramos uma igreja. Eu já encontrei essa igreja, eu já encontrei essa igreja há algum tempo, a igreja de Nova Vida, que eu já conheço, mas muitas pessoas acham que é uma igreja dessas aventureiras, que abre porta um dia, o outro por aí fecha e tal. Mas para quem não sabe, é uma igreja de muita tradição, não aqui talvez no leste de Minas Gerais, mas no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, enfim, uma igreja bem grande. E nós vamos conversar aqui com um grande amigo meu, que eu estou tendo o maior prazer de conversar mais uma vez, mas agora registrando essa conversa, pastor Tadeu Sanches. Tudo bem, querido? Meu amigo mesmo, considero demais. E conselheiro, muito conselheiro, né, nas minhas andanças aí, às vezes ministrando num lugar, em outro, e recebendo os feedbacks do pastor. Então é realmente muito bom estar aqui. Pastor, obrigado por abrir as portas da sua igreja. Estamos Prazer. aqui no templo, né, da igreja de Nova Vida. Se vocês perceberem algum barulho diferente aí, a gente está numa avenida bem movimentada, tem bares ali embaixo e hoje ainda é jogo de Cruzeiro e Atlético, então tá bem... O movimento está grande. Pode pintar um barulhozinho aí. Mas nada que nos atrapalhe, o importante é o nosso conteúdo, né, o conhecimento que vai ser transmitido para vocês. Pastor, Sim. realmente é muito bom conhecer um pouco da Igreja de Nova Vida e eu confesso que mesmo já visitando várias vezes, a gente fica curioso, né? Como é que é isso? Uma igreja com um nome tão pouco conhecido, porque eu sou do leste de Minas Gerais e conheço muito pouco. Fala para mim um pouco aí da Igreja de Nova Vida, antes de eu te perguntar sobre você. Fala para mim um pouco da Igreja de Nova Vida. A Igreja de Nova Vida, ela tem hoje em torno de 60 anos de existência. Ela foi iniciada, ela começou no Rio de Janeiro, na capital, por um missionário que veio do Canadá para o Brasil, chamado Robert McAllister. E ele chegou no Brasil e ele mal sabia falar o português. Mas ele se empenhou em aprender um pouco da língua e ele começou a fazer um programa de rádio na capital. E a princípio os seus programas, devido à dificuldade dele com o português, era todo escrito. E esse programa ele começou a ter uma repercussão dentro do Rio de Janeiro pela forma do Bispo Roberto de pregar a palavra, de uma forma muito atual, muito contextualizada, apesar das suas limitações. E devido ao grande número de pessoas que ouviam o programa, foi marcado uma primeira reunião na ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, na sede da ABI, no 9º andar, num domingo, Dia das Mães, na parte da tarde. E a possibilidade de você marcar uma reunião num domingo, Dia das Mães, à tarde, no 9º andar de um prédio, disso ter uma repercussão, ter um resultado, é mínima. Mas nesse primeiro encontro, o auditório da ABI estava simplesmente lotado. E ali começou a história da Igreja de Nova Vida. Outros encontros começaram a acontecer e o início da igreja ele foi marcado por muitos sinais, muitas pessoas sendo curadas. Há fotos do Bispo Roberto, se você procurar na internet depois o site do Conselho da Igreja de Nova Vida, você vai ver fotos do Bispo Roberto, atrás dele cadeiras de rodas, muletas, gente sendo curada, gente sendo liberta. E a coisa foi tomando uma proporção, os programas de rádio foram tomando uma proporção, e aí houve a necessidade da construção de um templo, de um espaço. Esses encontros eles ficaram conhecidos como cruzadas de Nova Vida. Houve a necessidade da construção de um espaço, de um templo, foi onde a igreja começou. E ali a igreja foi crescendo, foi multiplicando. Hoje no Rio, a Nova Vida ela é muito conhecida. Aqui na região sudeste, nós temos igreja em todos os estados. Rio de Janeiro, principalmente, que é um estado
onde tem um grande número de igrejas. São Paulo, Espírito Santo, nós temos algumas igrejas. Aqui em Minas, nós temos aqui em Fabriciano, Caratinga, próximo a nós aqui nós também temos uma Nova Vida. Juiz de Fora nós temos algumas, Ouro Preto, e eu não me lembro se tem mais alguma cidade aqui em Minas. Nordeste, a Nova Vida tem expandido, né? Está crescendo então bastante no Nordeste. Bem Brasil todo praticamente. Centro-Oeste, né? Também em Brasília, nós temos inclusive Brasil até um dos nossos bispos de Brasília. A Nova Vida ela tem um sistema de governo episcopal, então um dos nossos bispos ele nós já falamos algumas coisas aqui se eu estou falando eu anotei aqui algumas coisas já, porque uma delas já deu para perceber, né? Pela voz já deu para perceber que o rapaz é radialista, é locutor, é uma coisa disso aí, então mas aí você falou alguma coisa sobre, né, os programas de rádio e tal, sobre bispos, sobre curas e tal, mas antes de eu te perguntar sobre isso, me fala aí sobre as suas formações, que a gente conversou aqui um pouco em off, a gente teve fiquei um pouco surpreso com algumas coisas. Por exemplo, eu sei que você é formado na área de recursos humanos na parte secular, né? Secularmente falando, e é pastor, e sou radialista, profissional. Mas você disse que não tem teologia. Não tem formação teológica. Não tem formação teológica. Você hoje é pastor, é bispo? Sou pastor. Pastor, não. Então, e além de ser pastor, radialista. Certo. E além de ser radialista, formado em recursos humanos. Só que um pastor que tem esse monte de coisas e não é formado em teologia. Como é que funciona essa coisa da teologia na Igreja de Nova Vida? Pelo visto é diferente, o senhor explicou aqui. Na Nova Vida, né, hoje, a Nova Vida ela tem trabalhado, a Nova Vida chegou num ponto hoje que ela está percebendo a necessidade de caminhar para uma faculdade, né, devido ao grande número, né, ao crescimento da igreja. Mas o princípio da igreja, de formação da igreja, de pastores, é o mesmo princípio de Paulo para Timóteo. O que acontece? O pastor, a igreja, não é ver alguém, né? Porque assim, eu creio que a chamada de um pastor, primeiro a pessoa, ela precisa ter uma convicção de chamada. Sim. Ela tem que ter uma certeza, não, Deus, eu tenho uma chamada na minha vida. Segundo, a igreja, ela percebe na pessoa, ela vê. E o pastor também percebe. Então, normalmente, o que acontece na Nova Vida? Essa pessoa, não é? O pastor traz para perto dele. Sim. E ele começa a preparar, começa a orientar, começa a ensinar, né? E, por exemplo, uma área, a questão da pregação. O pastor ele tem essa responsabilidade, ele dá o púlpito para o candidato pregar. Depois o que ele faz? Ele chama, né, em gabinete, explica, olha, você pregou, não é? Aqui foi bom, aqui não foi bom, você aplicou dessa forma. Então por isso que você já fez isso comigo, então. Exatamente. Né? Ele já fez isso comigo. Normalmente a nossa linha de pregação é a linha expositiva, que é a mais tradicional, é a mais usada, não é? Então nós orientamos, você vai, não é? O pastor ele vai orientando, normalmente coloca uma liderança na mão da pessoa, sim, uma liderança menor, de uma coisa, não é? Mas não se cobra a faculdade de teologia ainda. Não. Porque hoje a gente vê na Batista, entre aspas, tradicional, porque eles não são chamados, eles não gostam nem de ser chamado tradicional, a Batista, né? E a Batista Renovada, todos eles já têm uma faculdade deles, né? E hoje o projeto, né, a ideia do conselho, do nosso conselho de pastores... A Assembleia de Deus já tem uma faculdade? É caminhar nesse sentido, de uma faculdade. Ela ainda não existe, ainda é um projeto, tem sido feito um trabalho com os candidatos a pastor, mas uma coisa ainda numa proporção menor. Agora, Wilkerson, isso não quer dizer que pelo fato de um pastor da Nova Vida não ter uma formação teológica, que a igreja de Nova Vida, ela menospreza o valor da boa pregação, da boa palavra, não é? Do ensino da palavra, não é? Os pastores da Nova Vida, de uma forma geral,
São pastores que se esforçam em buscar conhecimento, Que estudam, que né? estudam, Que estudam. que se dedicam, que Porque às vezes aprendem. quando fala que o pastor não tem teologia, logo talvez já venha à memória de algumas pessoas que não entendem que a pessoa não estuda. Porque na verdade nos últimos tempos, eu tenho 33 anos apenas, mas eu lembro bem que não se falava em pastor que tinha teologia. É novidade, né? Eu lembro de pastores começando a estudar teologia. Então acho que isso não é o primordial, vamos dizer assim, né? A igreja sempre existiu e a teologia não. Eu né? acredito que a teologia ela tem o seu valor no sentido, no aspecto de por exemplo, para certas coisas você encurta o tempo, você aprende mais rápido. Você está me entendendo? Sim. Você tem aquele aprendizado ali que te facilita. Coisas que, por exemplo, alguém que faz uma faculdade de teologia, né, vai aprender ali dentro de uma teoria, eu levei mais tempo. Porque você foi fazendo na prática, né? Entendeu? Então você aprende. Mas o fato de não ter uma teologia, uma formação teológica, não é? Isso é de linha geral, não é? Você vai ver que tanto os nossos bispos quanto pastores têm uma pregação bem polida, tem uma pregação com conteúdo, com palavra, porque isso é uma exigência do conselho. Né? Você tem que primar, você tem que buscar conhecimento, você precisa aprender. Eu entendi, então. O pastor da igreja de Nova Vida, ele precisa ter conhecimento, ele é analisado por isso, mas ele não precisa ele não é obrigado a ter teologia segundo a convenção de Nova Vida. Sim. É porque algumas igrejas hoje, principalmente no meio batista, já é obrigatório ter a teologia e depois da graduação você ter ali uma experiência batista e tal. Eu sinceramente, Wilkerson, eu talvez pela minha linha de aprendizado, eu separo um pouco as coisas. Eu acredito que uma pessoa que faz teologia, ela não é um pastor, ela é um teólogo. Sim. Ela vai ser teólogo. Isso não quer dizer necessariamente que ela vá se tornar um pastor. Sim. Não é? Mas tem pastores que são teólogos e são gente aí, pessoas que têm que ensinam, que ministram. Eu acho que eles encontraram essa até uma forma de tirar aquelas pessoas que não sabiam muito, sabiam nada, né? E estavam se aventurando como pastor. Não pode ser, não sei, não vou falar. Eles que vão dizer isso, né? E já disseram alguns aqui, mas vão continuar dizendo. Mas isso aí é da igreja, da né? igreja, mas o senhor disse aqui a respeito de bispos, e depois quero falar a respeito de outra palavra que o senhor usou aqui, que foi curas. Como é que funciona a parte não é eclesiástica, de organização mesmo da igreja? Como é que eu estou querendo dizer? Hierarquia. Como é a hierarquia da igreja de Nova Vida? Porque agora está meio que na moda, a igreja de Nova Vida, pelo visto, já tem isso há muito tempo, Sim. Mas hoje é moda. A igreja, o pessoal quer ter bispo, quer ter apóstolo, quer ter semideus, quer ter um monte de gente. E como que é a hierarquia da igreja de Nova Vida? Isso vem praticamente, não é, desde o início, não é? O bispo Roberto, por uma questão de chegar num país, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, se não puder depois você edita e corta. Não, pode falar. Mas o que você quiser. Por chegar num país de cultura católica, ele acabou que trouxe, né, essa coisa do bispo para a igreja. Não é? A Nova Vida durante muitos anos usou colarinho clerical. Tem um pastor, inclusive, o pastor presidente da Igreja Batista Nacional, que fica em Brasília, ele até falou uma vez na igreja, eu estava presente, que o colarinho facilitava muito a vida dele. Ele é pastor. Sim. E ele, em Brasília, diz ele que até para pegar os voos, então ele usava. Sim. E até hoje usa. Sim. Né? Eu vi ele falar. A Nova Vida hoje praticamente, né, nem gravata mais, assim, mudou muito nesse aspecto. Mas os bispos, né, por exemplo, em ordenação de pastores, nós usamos colarinho. Alguns dos nossos pastores em cultos de ceia usam. Eu não uso, eu raramente uso em ordenações quando tem, mas o colarinho ele foi muito usado, até como uma forma de facilitar, das pessoas olharem, né, e quebrar uma barreira. Né? Mas como que é então? Tem diácono? Tem pastor, bispo? São os bispos, nós temos um colégio de bispos. E tem diácono também? Tem, nós temos um colégio de bispos. Nós temos o bispo Tito Oscar, que é o bispo sênior, que é o bispo mais antigo, ele está na Nova Vida. Se a Nova Vida vai fazer agora, vai completar e está perto dos 60 anos, ele tem
o tempo de vida da igreja, não é? Ele foi bispo ao lado do bispo Roberto, caminhou ao lado dele. E nós temos um colégio com mais alguns bispos. Nós temos os pastores. Como que funciona? Cada pastor, né, como nós temos um grupo de bispos, cada pastor é ligado a um desses bispos, responde a um desses bispos. Entendi. No caso aqui, nós somos ligados ao bispo Miguel Incutro. A igreja, não é, que ele cuida, que ele está à frente, fica em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele é o nosso bispo, nós respondemos a ele. Então, cada pastor responde a um desses bispos. Então, o último é o bispo. Tem os pastores, algumas igrejas, dependendo do contexto e da necessidade, não é, da igreja, não é, ela tem pastores auxiliares, não é? Eu entendo que para você ter um pastor auxiliar, você tem que ter uma necessidade na igreja. Sim. Ter pastor auxiliar só para dizer que tem pastor? Tem que ter pelo menos pessoas, né? Você tem que ter um grupo, né? Fica muito cacique para pouco índio, né? E tem os diáconos que apoiam os pastores, né? Na Nova Vida, o diácono, ele é ordenado para auxiliar o pastor, para trabalhar com o pastor, para ajudar naquilo que for necessário na igreja. E tem aí, não é, as outras lideranças, né? Os trabalhos dentro da igreja, que temos pessoas que coordenam. O senhor sempre foi da igreja de Nova Vida? Desde a minha conversão, aos 17 anos de idade. Se converteu na Nova Vida? Sim, estou com 43 anos. Antes de ser convertido na igreja de Nova Vida, você era de alguma outra religião? A minha origem é católica. Católica. Quanto tempo que o senhor é pastor? Vai completar agora 16 anos. O senhor ficou, não pela essa carinha jovem sua, não ficou muito tempo como membro de igreja? Foi logo Foram já estudando para ser pastor? 10 anos, pouco tempo, né? Foram 10 anos de caminhada. Para ser pastor, relativamente pouco, né? Para quem, né, fica tantos anos na igreja aí, não, né? Não... Foi assim, né? Eu praticamente desde o início, eu me converti e desde o início eu sempre fui envolvido com trabalhos, com liderança, não é? Fui caminhando, fui crescendo e... houve um processo, eu fui ordenado a diácono, fui diácono na igreja. Foi galgando, né? Fui líder de juventude, liderei juventude, trabalhei com jovens, né? Tive essa oportunidade, né, de treinar a liderança com jovens. Depois de algum tempo, eu fui ordenado a pastor. Aí, né, antes de ser ordenado a pastor, ainda como diácono, eu, juntamente com a minha esposa, nós assumimos uma congregação de uma igreja de Juiz de Fora, trabalhamos lá durante um tempo. Você vê que a Nova Vida, ela tem todo um processo de preparo. A pessoa ela vai sendo preparada, ela vai sendo... Fiquei ali liderando aquele grupo durante um período, durante um tempo. Fui ordenado a pastor e pastoreei uma igreja em Juiz de Fora, em um bairro lá chamado Milho Branco, não é? Vulgo Canjicão, que o povo chama lá. Liderei o pessoal de Canjicão aí, ó. Um abraço aí para vocês. Por quase 5 anos, permaneci em Juiz de Fora, próximo a outros pastores, mais experientes do que eu, próximos à liderança, não é, do Rio ali, Rio, Juiz de Fora, é um pulo. Depois desse período de quase 5 anos, aí eu fui tirado de Juiz de Fora e aí, por uma necessidade, eu vim aqui para Fabriciano. Sim. Eu vi que era uma pergunta que eu ia te fazer, mas você até me antecipou, como eu tinha dito outras coisas antes. O senhor falou sobre curas e tal, manifestações espirituais, né, vamos dizer assim. A Igreja de Nova Vida, ela é uma igreja neopentecostal. Não, para falar a verdade... Dá aquela gaguejada de falar, mas tudo bem, depois você me explica, deixa eu só concluir. Mas vocês acreditam na questão de curas, milagres, Sim. revelação, Sim. línguas estranhas, Sim. batismo com o Espírito Santo? Sim, somos uma igreja... Mas o pessoal cai no chão dentro da igreja, igual tá na internet aí? Assim, essas coisas, né? Igual essa questão que você falou de ser uma igreja neopentecostal, a realidade é que a Nova Vida, ela foi, se não a primeira, foi uma das primeiras igrejas neopentecostais do Brasil. Que é mesmo? Foi uma das primeiras. A Nova Vida, ela inovou em muitas coisas. Por exemplo, hoje nós temos o Data Show. Mas na época, quem introduziu o retroprojetor nas igrejas foi a Nova Vida. Você tá brincando. Sério. Que isso, velho? Para que as pessoas, né? Porque tinha aquela questão do inário e tal, para as pessoas terem uma liberdade. O pessoal vai para a internet pesquisar se isso é verdade aí. Para as pessoas poderem aplaudir, bater as mãos, bater palmas, levantar as mãos, não é?
Então a Nova Vida, ela trouxe a questão de programa de televisão. A primeira igreja a fazer programa de televisão no Brasil foi a Nova Vida. E o pessoal achando que a Nova Vida é uma igreja clandestina, né? Foi a primeira igreja, não é? Programa de rádio, a forma de fazer essa mensagem contextualizada, de trazer a Bíblia, de trazer a teologia, de trazer o que está na Bíblia para a vida das pessoas. Isso foi muita coisa que a Nova Vida trouxe. Quando a gente fala de igreja neopentecostal, dessa engasgada, porque hoje, infelizmente, né, tá queimando filme, tá feio o negócio, né? A gente, né, me perdoe a franqueza de falar, mas a gente está vendo o sangue de Jesus aí sendo substituído por sangue de pessoas, coisas, práticas de outras religiões, de outras linhas, né, que não professam a fé em Cristo, sendo introduzidas. Coisas assim, verdadeiras aberrações, né? Esses dias eu estava ouvindo na internet uma pessoa, né, que vende tempo de oração. Eu vi isso, vende tempo e tem as pessoas para cada tipo aqui, de oração. O depósito, você deposita na conta e a minha oração vai abençoar você. E tem a fulana que ora especificamente para tal coisa. Eu vi um negócio assim. Então assim, falar que é neopentecostal hoje em dia, né, é complicado. E infelizmente, uma coisa que nós temos visto, né, isso não é geral, né, a gente não pode generalizar. Eu conheço pastores pentecostais, gente séria, gente que está aí trabalhando, que está servindo a Deus, que tem a visão da obra, do reino, que tem paixão pelas almas, que amam as pessoas, mas assim, de uma forma assustadora, né, tem crescido aí coisas, né, o foco é dinheiro e infelizmente a realidade é essa. Eu já falei isso aqui antes, para as pessoas já viram aqui, eu já falei aqui antes, que existe muita gente séria, né, no meio evangélico, mas essa ideia desse nome, qual é a dos crentes, inclusive eu vou fazer essa pergunta agora há pouco, a clássica, é justamente por isso, porque as pessoas pensam assim, evangélico é tudo maluco, não tem uma orientação, não tem uma formação, não tem nada, por causa dessas pessoas. E hoje, na verdade, essas pessoas sempre existiram. Sim. Mas hoje dá para todo mundo ver, todo mundo tem um celular na mão enquanto está acontecendo um culto evangélico, uma missa na igreja católica, todo mundo está ali. Esses dias eu vi um vídeo lá de um padre que os meninos iam passando e ele ia dando tapa na cabeça dos meninos. Então, quer dizer, hoje toda hora tem um celular na mão e mostrando essas coisas, mas o que eu digo sempre é o seguinte, muitas vezes o membro da igreja diz uma coisa que na verdade aquilo não é a realidade que o líder está falando. Então essa é a ideia do Qual é dos Crentes, de perguntar para o líder qual é a realidade daquela igreja. Porque muitas pessoas talvez deixam de vir para a sua igreja por causa do membro da sua igreja que falou para ele que a sua igreja é daquela maneira, sendo que ela não é. A mesma forma que eu vejo os pastores ensinando os membros a evangelizar, como se diz no meio cristão, eles estão não evangelizando, mas fazendo um desfavor para a igreja. Né, se eu posso dizer assim, não sei nem se está certo falar desse jeito, mas parece que isso. Então hoje a ideia é perguntar para o líder religioso, é a pergunta clássica nossa, que a gente sempre pergunta, pastor, afinal de contas, qual é, na sua opinião, qual é a dos crentes? Mas eu queria que você me respondesse essa pergunta, qual é a dos crentes da igreja de Nova Vida, em primeiro lugar, porque é onde o senhor tem propriedade para falar, mas na sua visão geral, o que o senhor pensa dos crentes evangélicos? Qual é a dos crentes de Nova Vida? Qual é a dos crentes evangélicos? O nosso contexto aqui, a Nova Vida, ela é uma igreja que tenta buscar um equilíbrio entre a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra, não é? da palavra, com esse, eu não sei se seria a forma mais correta de definir, mas esse movimento pentecostal, né? Nós somos uma igreja que crê no batismo, né? No Espírito Santo, cremos em línguas, cremos em milagres, cremos em profecias, revelação. Cremos em profecia, não em profetada. É importante deixar isso claro. É diferente. Cremos em profecias, não em profetada. O sujeito chegar aqui para dizer para vocês que te digo, meu filho, Senhor, Senhor, sou contigo. Isso eu não preciso de revelação, está na Bíblia, não é? Sim, não precisa continuar escrevendo a Bíblia, né? Mas é uma revelação para o indivíduo, você escreve. Para o indivíduo, para a pessoa, às vezes acontece. Eu creio que Deus pode usar. Creio na palavra de conhecimento, naquela palavra dada na hora. Então nós cremos nessas coisas que fazem uma diferença na vida da pessoa. Isso são coisas
espirituais. Não tem explicação. Vocês creem nisso? Nós cremos que ainda hoje, assim como foi no passado, lá em Atos 2, não é? Eu creio que da mesma forma como o Espírito Santo atuou lá no passado, ele não mudou. Ele continua atuando fazendo hoje, da mesma forma, da mesma maneira. Isso não mudou com o tempo, né? Vejo pessoas aí usar vários argumentos para dizer que isso não existe mais, não tem. Mas eu creio, nós cremos. Somos uma igreja que gosta de louvar, de adorar, de cantar. A música aqui é muito boa. A música, levantar as mãos, bater palmas, né? Nos alegrarmos na presença do Senhor. Né? Não temos no nosso meio determinadas práticas que a gente vê em alguns lugares, não é? De histeria. Óbvio que às vezes num culto, numa situação, a pessoa não extravasa de uma forma, alguém chora, se emociona um pouco mais, levanta, né, faz uma oração mais alta, mas aquilo ali, né, dentro de um contexto, dentro de um momento, né, somos uma igreja que prega a palavra, que ensina a palavra. Tem estudos bíblicos na igreja? Sim, inclusive nesse período agora nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Aliás, o tema da igreja para esse o tema da igreja esse ano, né, o que a gente trouxe como tema aqui que foi proposto Atos dos Apóstolos, voltando às origens da igreja, com essa intenção mesmo de despertar para a realidade de Atos dos Apóstolos, né, de voltar para esse princípio da igreja. Então nós somos uma igreja que prega, entendemos a pregação da palavra como um momento profético. Sim. Um momento, né, em que as pessoas param para ouvir e para atender. Somos uma igreja, não é que, né, às vezes já me perguntaram, você falando sobre isso aí, qual a doutrina da sua igreja? Eu acho que as pessoas confundem doutrina com usos e costumes. Confundem muito. Isso é a pergunta constante para a gente aqui, para perguntar para vocês, pastores. Tal igreja pode isso, tal igreja não pode aquilo. Algumas perguntas eu tenho até evitado de fazer, mas as pessoas me pedem para fazer, mas eu tenho até evitado porque já virou clichê. Pode fazer tatuagem, pode fazer não sei o quê, aí começa. Aí depois, talvez uma outra oportunidade, se eu ver que o tema é bem... A gente pergunta, mas confunde mesmo, assim. Né? Então, qual a doutrina da nossa igreja? A Bíblia. A doutrina é a Bíblia, né? Com todos os seus ensinamentos, com tudo aquilo que ela tem como um conjunto, não uma linha apenas, né? Eu acredito que a gente tem que pregar a Bíblia como um todo. Né? Somos uma igreja que expressa essa alegria. A Nova Vida é uma igreja receptiva, gosta de receber as pessoas, recebe bem, recebe, né, com carinho. E é uma igreja que, eu acho que o que resume bem a Nova Vida é uma igreja que prega a palavra, que louva e que prega. E até pedir para depois dar esse recado, mas já até deu, já está ótimo, que a igreja de Nova Vida falou bem da igreja de Nova Vida, e verdade, conheço bem isso aí, já conhecia mesmo. Mas tem uma outra pergunta aqui. Muitas pessoas, isso aqui é clássico, e como a igreja de Nova Vida tem tanta tradição no que diz respeito à antiguidade mesmo, né? Os cristãos evangélicos, muitos deles, principalmente neopentecostais, que você já teve cuidado em falar sobre isso, tem uma visão que só os evangélicos vão herdar o reino do céu. Isso é fato, né? Que se você não é evangélico, pouco provável, talvez probabilidade nenhuma, de você ir para o céu, porque talvez outra igreja não siga a Bíblia, enfim. Essa questão de ir para o céu, como que a Nova Vida vê isso? O crente vai para o céu, só crente que vai, outro não vai, como é que é isso? Olha, dentro da nossa declaração de... Tem céu? Dentro da nossa declaração de fé, da nossa profissão de fé que a igreja tem, a Bíblia, ela é apresentada como absolutista. O que vale é a Bíblia. É o que está ali. É o que está ali. E a Bíblia, ela sim, ela ensina sobre céu, ela ensina sobre inferno. A Bíblia fala lá em Hebreus 10 o seguinte, que o homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso vem o juízo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo fala lá para Timóteo: portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, nós cremos, não é,
que Jesus ele é o caminho para o céu, que não há outro meio. Jesus disse: eu sou a porta. Poderia citar vários textos aqui, várias passagens da Bíblia que me ensinam isso, que mostram isso, e é isso que nós ensinamos. É porque essa questão remete a o que o senhor falou antes, né, que o bispo chegou no Brasil e adotou alguns costumes de nomes da Igreja Católica, e aí é difícil alguém estar assistindo a entrevista e não pensar que a gente está perguntando a respeito dos católicos. Não, eu não estou perguntando a respeito dos católicos, até porque tem várias outras igrejas que seguem linhas parecidas com a Igreja Católica, né? Eu estou perguntando nesse sentido mesmo que eu perguntei, eu não estou querendo mandar recado para ninguém. Inclusive nós teremos uma oportunidade aí, talvez, quem sabe, de entrevistar aqui um padre, conversar com ele nos explicar a respeito disso. Será um prazer, a gente não corre disso, mas é interessante saber isso daí. Vocês creem, né, em batismo, revelação, mas sempre trazendo a Bíblia como o parâmetro para isso tudo, né? Muitas pessoas têm essa ideia de céu e inferno, coisa que está escrito na Bíblia. E essa questão de revelação, né, quando a gente fala de uma revelação, de uma profecia, isso não é todo culto, isso não é toda hora. Né? Todo culto tem revelação, todo culto tem revelação, tem a palavra pregada, revelada, né? Não é? Inspirada, né, por Deus, como nós mesmos vemos Paulo ali falando para Timóteo. Mas pode acontecer de Deus usar, enfim. Pastor, numa nova entrevista que nós já vamos deixar marcada aqui já, pastor? Okay. Só fala para a câmera ali para confirmar, porque eu gosto de gente que confirma, sabe? Não, a gente vai. Já está marcado porque a gente vai aprofundar em aspectos teológicos. Por enquanto é só mesmo uma visão ampla de alguns segmentos teológicos e religiosos para as pessoas entenderem bem quem são os crentes, qual é a dos crentes. E depois a gente aprofundar um pouco, né, nessa questão teológica, mas para deixar, já até disse para as pessoas pesquisarem no Google aí o que é arminiano, o que é calvinista, o que é wesleyano, o que é luterano, porque são as vertentes que se vê. Hoje talvez a mais conhecida... As mais conhecidas é o calvinismo. O calvinismo e o arminianismo, né? O luterano é mais, parece que no norte da Inglaterra, eu conversei com um pastor sobre isso. O wesleyano, bem pouco, né? Assim, pelo menos no nosso contexto. Bom, já ficou muito... Para mim já está bem claro que a Igreja de Nova Vida o que é, mas eu vou perguntar, a Igreja de Nova Vida é uma igreja... Arminianismo, que é a nossa linha. Arminiana, né? Que é o forte nosso aqui. É o arminianismo. Isso vai ficar por um outro momento, pode mas concluir. Apesar de que você tem algumas questões na Bíblia, não é, que a gente precisa avaliar e pensar também. Que de repente o calvinista disse e tem um sentido forte. Eu costumo dizer isso. Eu falo para as pessoas. Eu tive conversando com uma professora de teologia e ela forçando a barra para que se escolhesse entre calvinismo e arminianismo. E eu achei aquilo um pouco pesado. Eu acho que não deve haver uma escolha nesse sentido, né? E às vezes, porque talvez o calvinista, diga-se de passagem, disse uma coisa e o arminiano disse outra. Porque o que eu ouvi dizer de alguns pastores é que muito do que foi dito, eu vi até um pastor muito renomado dizendo isso, calvinista. Ele disse que muitas das coisas do que é dito hoje pelos calvinistas não foi Calvino que disse. E muitas coisas ditas pelos arminianos não foi Armínio que disse. Então, quer dizer, eu já conversei isso com outro pastor também, falei que eles devem estar se revirando no túmulo lá, né, com o desencontro de informação. Então, acho que a gente deve balancear, é isso mesmo? Eu acredito. Você acha que deve haver um balanço entre o calvinismo e o arminianismo? Eu acredito que deve haver. O ideal seria encontrar aí um meio termo. Porque, por exemplo, quando você entra na questão do calvinismo, você quer ver uma coisa que me coloca uma pulga atrás da orelha? A questão da presciência de Deus. E aí? Então são questões que você tem que parar, avaliar até que ponto o calvinismo, né, tem o seu valor no que é ensinado, no que é falado, o arminianismo, a mesma coisa. Eu acho que o ideal seria a gente tentar encontrar não sei se é possível, né? Mas seria encontrar aí um equilíbrio entre essas duas principais vertentes. Talvez uma das pessoas que passou aqui pelo Qual é a dos Crentes, uma das palavras mais interessantes que eu ouvi dizer aqui, ele dizendo o seguinte, que foi até um pastor batista, ele falando que nós estamos basicamente falando a mesma coisa, só que eu tenho uma forma diferente de governar a minha casa e você tem uma forma diferente de governar a sua casa e seus filhos.
mas a gente nós somos pais do mesmo jeito e eles são filhos da mesma forma. A gente só tem formas diferentes de governar, né? Então eu achei isso bem interessante até para a questão Calvino e Armínio. Talvez o calvinista não pense muito assim, eles, pelo que parece, são mais radicais nesse sentido. Nós vamos conversar, inclusive, com um pastor calvinista, já está marcado com ele já, inclusive, um pastor, meu amigo também, muito inteligente, e para entender um pouco mais sobre isso. Mas, pastor, nós vamos aprofundar isso numa outra hora, porque senão a gente vai ficar aqui... Ok, o assunto é longo. Não, o assunto é longo, a gente vai ficar horas e horas, e o papo com o senhor sempre muito interessante, né? A gente já bateu muitos papos aqui na igreja, no programa de rádio, e então a gente vai acabar levando a coisa para o lado pessoal e vamos ficar batendo papo aqui o tempo todo. Então, assim, eu queria só te agradecer por ter aberto as portas do templo da sua igreja, por ter nos recebido aqui, esclarecido essas coisas e mostrado para a gente uma igreja tão interessante e que as pessoas talvez conheçam tão pouco, né? Uma igreja de tanta tradição e que realmente, mesmo eu que já te conhecia, não sabia que tinha tanta tradição assim, né? Que era uma igreja de tanta proporção, né? Vamos dizer assim, no Brasil e talvez até fora dele. Né? E talvez até fora dele. Então, assim, muito obrigado por essa oportunidade. Eu sei que as pessoas que estão em casa gostaram muito também, né? E já vou pedindo aí para você que gostou, né? Que já compartilha esse vídeo, né? Curta aí o canal, né? Dê aí aquele joinha que fica desenhado lá, que eles chamam de like. Eu estou aprendendo a fazer esse negócio, eu não sei pedir essas coisas na internet ainda, mas diz que tem que fazer isso para o canal acontecer, para as pessoas verem, tem que dar um negócio de um like, tem que compartilhar e acionar um sininho para avisar. Eu estou aprendendo, eu vou falar, estou aprendendo a entrevistar ainda, quanto mais essas coisas de YouTube, né? Nós vamos aprender essas coisas ainda. Mas divulga aí realmente o canal Qual é dos Crentes, para as pessoas entenderem, pelo menos falar daquilo que sabe e não falar daquilo que acha, né? Porque tem pessoas por aí falando coisas sobre os cristãos que não é verdade, tem pessoas falando coisas sobre cristãos evangélicos, não é verdade, falando sobre cristãos católicos e não é verdade. Então eu acho justo que as pessoas falem daquilo que conhecem. Né? Já que você tocou aí, só para fechar aqui a minha fala, aproveitar para falar para você que está em casa aí, que existem sim igrejas protestantes sérias, tem muita gente aí séria, trabalhando com o intuito de abençoar as pessoas, de abençoar a sua vida. Tanto igrejas, né? Apesar de você ter dito aí que os tradicionais não gostam, né? Tanto igrejas tradicionais... Eles não gostam de ser usado esse nome, né? Pessoas sérias, né? Presbiteriana, batista e outras aí, gente séria, quanto igrejas no meio pentecostal. Eu acho que o que você deve procurar numa igreja, não é, além do fator se identificar, não é, porque tem pessoas, Wilkerson, que vão chegar aqui, que nunca vão se identificar com a Nova Vida pelo jeito dela, mas que talvez numa assembleia a pessoa vai chegar lá, poxa, que legal, né? Me encontrei. Né? Você falou da presbiteriana, às vezes vão chegar na presbiteriana e dizer, poxa, eu estou em casa. Um membro da minha família, aliás, não preciso esconder, minha irmã mesmo, era da Igreja Assembleia de Deus e foi para a Igreja Presbiteriana, para você ver, 8,80. Mas ela se encontrou lá, ela e o seu futuro esposo, né, que eles vão se casar, não sei, de repente, quando você estiver assistindo esse vídeo, eles já estão casados, já têm até filhos. E foram para a Presbiteriana, se encontraram lá, estão felizes ali, o ensino é ótimo, eu tenho notícias e tudo, então existe muito picareta, vamos falar rasgado? Tem muito picareta? Tem. Mas assim como tem em todos os lugares do mundo. Numa loja que vende carro tem, mas tem gente honesta que vende carro, então assim nas igrejas também, né? Tem muita igreja séria. O que você deve procurar é se identificar, aquele lugar onde você se identifica, e palavra. A Bíblia é sagrada, ela está sendo pregada, ela está sendo ensinada. Se a Bíblia está sendo ensinada como um todo, não é só a prosperidade, não é? Mas em tudo aquilo que ela fala está sendo ensinado. Se essa igreja ensina a palavra, prega a palavra, você pode ficar, que com certeza você vai ser edificado e abençoado. E se quiser, a gente está aqui, né? Estamos aqui. Estamos aqui. E o programa Qual é dos Crentes está aqui para esclarecer justamente isso. A gente está entrevistando pastores de várias denominações, várias igrejas, para você justamente ver aonde você se identifica, né? Então é uma grande oportunidade para você se identificar também. Eu digo que isso é uma forma de evangelismo consciente. Você está indo para um lugar de maneira consciente. Você não está indo ali porque alguém te convenceu que ali é bom. Não, você está indo porque você conhece aquele lugar,
né? Pastor, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Eu espero que seja breve a nossa outra conversa. Vou lá montar o roteiro direitinho. Ok. E a gente vai bater um papo mais aprofundado. Com o maior prazer. O Poé dos Crentes vai ficando por aqui mais uma vez. E que você continue aí, nos seguindo, dando uma olhadinha nas outras mensagens, nas outras entrevistas, né, que foram feitas aí. E fica ligado que vem mais coisa boa aí. Até a próxima.